Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, verso 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nós vivemos tempos que algumas palavras estão se distanciando cada vez mais do seu significado. Uma dessas palavras é pastor. Porque pastor é alguém que tem um profundo zelo pelo seu rebanho. Pastor não é alguém que põe a carteirinha no bolso se dizendo, eu sou pastor. Não. Pastor é alguém que cuida das suas ovelhas. É importante lembrar que a figura do pastor não se aplica somente aos evangélicos ou àqueles que têm o título, ou os que são da igreja protestante, mas sim a padres, diácono, bispo, presbíteros e líderes de grupos, líderes de comunidades cristãs, enfim, tudo aquilo que tem um chamado de Deus para cuidar de vidas. Esse é o pastor. Mas como disse, as palavras estão perdendo os seus significados, porque há muitas pessoas que se dizem pastores, mas não são. São pessoas que não têm aquele compromisso de cuidar das ovelhas, de saber como elas estão, se as ovelhas estão alimentadas, se as ovelhas estão conseguindo caminhar, se desenvolver, vencer as suas crises, as suas lutas, porque esse é o papel do pastor, acompanhar as ovelhas, suprir a carência e a necessidade da ovelha. E por conta disso, muitas pessoas estão andando sozinhas, estão abandonando as instituições e alguns até abandonando a fé. Mas eu venho hoje trazendo para você um conselho. Não ande só. Procure alguém em quem você possa se apoiar, se amparar, se aconselhar. É muito importante você ter a direção oferecida por um bom homem, por uma boa mulher de Deus, que te ajude na caminhada. Tem uma música que diz, há perigo na esquina. E é verdade. Por que há perigo na esquina? Porque na esquina é aquele lugar em que as coisas fogem da nossa visão. A nossa visão como ovelha é limitada. Por isso que nós precisamos de alguém com a visão um pouco mais ampla para nos livrar do perigo da esquina, daquilo que vem sem a gente esperar. Renda-se a Jesus e ouça seu conselho e lembre-se, precisamos de pessoas que nos ajudem a caminhar. Agora eu sei que há pessoas que estão caminhando sozinhas porque se decepcionaram, se frustraram, se entristeceram, foram abandonadas por aqueles que deveriam cuidar delas. Mas olha, para você eu tenho essa palavra de Jesus. Jesus é o bom pastor e é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E quando Jesus olha para pessoas assim como você, ele sente compaixão. Eu fui procurar o significado dessa palavra compaixão e eu li que compaixão é um sentimento nobre que pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. A compreensão frequentemente é com o desejo de aliviar ou amenizar o sofrimento de outro. Ou seja, bem como demonstrar boa gentileza para aquele que sofre. A compaixão é frequentemente caracterizada através de ações. Quando uma pessoa, agindo com espírito de compaixão, busca ajudar aqueles pelos quais se compadece. Ter compaixão é permanecer no estado emotivo positivo, enquanto tenta se compreender o outro, sem invadir, no entanto, o seu espaço. Isso é ter compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro e se compadecer dele. E nisso Jesus é especialista. E Jesus olhando para muitas pessoas, onde ele tem compaixão, que são pessoas que estão como ovelhas sem pastor. E eu quero orar para que você não apenas receba essa compaixão de Jesus, porque isso você já tem. Quando ele olha para você, ele já tem compaixão de você, mas para que você possa encontrar alguém que te ajude na caminhada, que não te deixe sozinho,
que não te deixe sozinha, porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem nessa caminhada, para que nós tenhamos um ombro amigo para chorar, para que nós tenhamos pessoa para quem desabafar, para que nós tenhamos nos fortalecer com as orações dos nossos intercessores. Querido Deus, Pai de bondade, graça, misericórdia, eu te peço, tem compaixão dessas pessoas, tem compaixão de nós. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter pessoas que nos ajudem a caminhar, que nos orienta, que nos direcione, que nos assiste, que nos ajude a amenizar a dor, as lutas, tribulações, os desertos pelos quais temos que passar. Que o Senhor nos dê a graça de sermos assistidos, amparados, acompanhados, amparados por pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus, seja de qual for a denominação, mas que sejamos servos e servas de Deus, para que possam nos ajudar na nossa caminhada. Ajude-nos, ó Pai, a ter diante de nós bons homens e mulheres de Deus, que possa nos auxiliar nessa caminhada cristã. É o que nós te pedimos hoje, no nome santo de Jesus. Amém. É o que eu quero pedir a vocês, que se diz pastor, que vocês não fiquem só com o título, pois o título não vale nada, o cargo não vale nada. O que vale em sua vida é você ajudar as suas ovelhas. Não só você se vestir num terno, só que condenando ninguém. Pois pastor também não é só aquele que tem nome pastor. Como eu já disse, pode ser obreiro, presbítero, ancião, cooperador, pode ser católico, padre, pode ser quem for que seja. Não é só aqueles que, pastor não é só aqueles que vivem da igreja evangélica, ou não é só aqueles que tem uma carteirinha no bolso como pastor, não é só aquele que tem o título de pastor, porque tem muitos deles que nem um bom dia não dá para ninguém. Então, para que ele estudou? Para que ele é um pastor? Se ele não ajuda as ovelhas dele? Se ele não faz como Jesus Cristo faz com nós, não tem todo o cuidado com as suas ovelhas? É para isso que ele chegou a esse cargo. Pois nem eu, como pastor ou outra pessoa qualquer, se não fizermos nosso papel, se não desempenharmos o papel que Deus deixou, que é de ajudar o próximo, pois o pastor é aquele que se compadece, tem compaixão daquele que está passando por necessidade, daquele que precisa de um ombro amigo para chorar, daquele que precisa ser consolado, daquele que precisa, diante da dificuldade, ser resolvido. Se ele não tiver condições, procure recursos, corra atrás, mas que não deixe suas ovelhas desgarrada, desamparada, sem nada. Pois o papel dele é não só o título de pastor, pois o pastor de verdade é aquele que vai atrás das suas ovelhas para saber como elas estão, se estão bem, se estão todas sadias, com saúde, entendeu? Se estão com suas barrigas cheias, pois não é isso que nós fazemos quando criamos ovelhas. Queremos vê-las de barriga cheia. Eu já fui criador de ovelhas, de gado, de tudo. E meu prazer era vê-las de barriga cheia. Então, eu acho que o pastor de Deus, que diz que é de Deus, pastor que é o qual tem seu título, que ele não tem só o seu título, que ele consiga receber aquele afragelado, aquele esmulambado, aquele morador de rua, o drogado, o viciado, a prostituta, de braços abertos para ajudá-lo. Que ele não possa ser o pastor só da igreja, que ele possa sair na rua também, pregando o evangelho e ajudando a quem precisa. Pois as necessidades estão na rua, às vezes não está só na igreja. Então que ele procure ajudar, porque esse é o pastor de verdade. É aquele que cuida das suas ovelhas, que vai ao encontro delas, que vai resgatar
algumas que estão perdidas para ficar no seu rebanho daquelas que já está resgatada e estacionada, estão bem. E ele busca muitas ovelhas. Ele vai ao encontro das ovelhas que estão desagarradas, desamparadas, precisando de um auxílio, de um abraço, precisando de uma comida, precisando de um vestimento, precisando de qualquer coisa que a vida oferece, resgatando os perdidos, fazendo aquele papel ao qual ele tem o seu título de pastor. Pois diz já na frase, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Se você ouça uma frase dessa e você é pastor, você tem que ajudar, você tem que fazer por onde não faltar nada para as suas ovelhas. E você ser um bom pastor. E pastor não é só quem é de igreja. Pastor é qualquer pessoa que ajuda os outros. Pois até aquele que dá um pedaço de pão para quem tem fome, divide o seu prato de comer para aquele que não tem, aquele que dá uma roupa no seu guarda-roupa que não serve mais para quem não tem, aquele que pega e ajuda diante das dificuldades da vida, aquela pessoa que está angustiado, que está precisando de um consolo amigo, de uma palavra amiga, aquele que resgata tenta, ou pelo menos tenta resgatar os perdidos nas ruas, drogados, né? E aqueles que vão em prol de todas as ovelhas que estão precisando de ser cuidadas. Pois esse é o pastor que cuida das suas ovelhas. É assim que deve ser. Esse é o pastor de verdade, não um terno, não um título. O pastor de verdade é o pastor que cuida das suas ovelhas, que ajuda as suas ovelhas, que vai ao encontro delas, que vive buscando essas ovelhas que estão por aí, precisando de auxílio, precisando de um apoio. Amém? Aqui fica meu recado. Não estou aqui para criticar ninguém, mas só acho que pastor é todo aquele que ajuda, não só aquele que veste a gravata e o terno e vai pregar lá na frente. Pois não precisamos, as obras não só dentro da igreja, as obras estão fora da igreja. E temos que buscar as ovelhas que estão aqui, fora da igreja. Elas sim estão precisando de nós, trazer elas para fazer um só rebanho. E nós conseguimos ser o pastor delas, o ajudando da forma possível que nós podemos. E se não podemos, pediremos ao Senhor que enviará algum recurso da parte dele para que nós pudéssemos ajudar. Eu te garanto que todo aquele que corre para buscar esse recurso para ajudar essas ovelhas, com certeza, esse será abençoado. E esse Deus o dará a maneira dele resgatar suas ovelhas, colocar todas nos rebanhos e saber que elas são todas bem cuidadas por ele, porque ele buscou e ele pediu a Jesus para ajudar ele a fazer isso. E o nosso Pai, nosso querido Jesus Cristo, está sempre pronto para ajudar essas ovelhas. Que Deus abençoe vocês. Aqui fica meu recado. Tenham um bom dia. Fica todos na paz do Senhor. Amém.